Muito boa noite, vereadoras e vereadores de Novo Hamburgo. Eu gostaria de agradecer o espaço. Infelizmente, não posso estar aí em função das restrições da pandemia do Covid-19, mas eu agradeço a solicitação feita pelo vereador Brizola para que esse vídeo seja exibido, bem como também agradeço a vereadora Patrícia, o vereador Felipe, que também entraram em contato depois da última sessão e das informações que foram colocadas pelo então vereador Gilberto dos Reis e secretário da Fazenda ao longo de todo o governo da Fátima Daut. Nós queremos nos manifestar acerca das colocações e demonstrar nossa preocupação com o IPAZEM, da mesma forma que demonstrar a preocupação com a condução dos debates, como foi encaminhado pelo então vereador e secretário da Fazenda, Gilberto dos Reis. Primeiro, dizer que esse déficit atuarial que o secretário alega, ele conhecia durante todo esse momento, ele sempre conheceu, ele é secretário da Fazenda durante todo, como eu disse, já ao longo de todo esse governo, assim como também já foi secretário em governos anteriores, inclusive em governos que ele fez crítica na sua fala na última segunda-feira, ele esteve dentro desse governo. Também o secretário já esteve também dentro do próprio IPAZEM, nos conselhos, e ele tem conhecimento de causa, o déficit, então, não é novidade para ele. Ele está colocando como que se tivesse descoberto a roda e que agora quer resolver, mas, na verdade, o que se está acontecendo é uma tirada de foco do real problema do IPAZEM, que é o fato do governo não estar pagando aquilo que lhe cabe em relação aos seus compromissos com o Instituto, né? O financiamento do IPAZEM, como todos sabem, uma parte sai do salário de servidores, que hoje é 14%, já aumentou, era 11%. Esse valor está sendo pago, até porque se não fosse, seria apropriação indébita, que é crime, de fato, né? Mas tem a parte do governo, como qualquer empregador, né? Seja até pelo INSS, e inclusive para o município é mais barato ter o IPAZEM do que se nós fôssemos do INSS, porque a porcentagem paga pelo empregador de uma empresa de grande porte, que se equivaleria a uma prefeitura, por exemplo, é maior do que a prefeitura paga ao IPAZEM. Então, isso qualquer contador também pode provar. Mas o governo deveria pagar 14,6% e além da alíquota especial, que é o valor referente à contenção do déficit atuarial, que é o que foi colocado pelo secretário. A média paga durante o mandato da Fátima Daut, com a gestão do secretário Betinho na Fazenda, foi de 7% de contribuição, ou seja, não chegaram nem nos 14,6% que seria a parte patronal, tirando o custeio especial. Essa é uma média que foi feita considerando todos os pagamentos feitos, os parcelamentos feitos. E onde estão os outros 7,6%? Não foram pagos e foram parcelados ou estão nas dívidas em aberto da atual gestão. Mas deixa claro que esse déficit atuarial ali só existe também porque tiveram governos que não pagaram IPAZEM, né? E governos como o atual que não está honrando os pagamentos da dívida que foi, inclusive, firmada pelo governo em questão, pelo atual governo em questão. A prefeita, no ano passado, foi na Secretaria da Previdência, onde diz estar preocupada, foi juntamente com o secretário Gilberto dos Reis, mas, na verdade, a proposta é que seja revista a dívida, né, ou para que ela seja diminuída de tamanho. E aí eu faço uma reflexão: qual contribuinte, por exemplo, pode contratar uma empresa, como é o caso de Novo Hamburgo, que contratou a Comage para fazer esse estudo? Qual contribuinte pode pagar uma empresa para fazer o cálculo e apresentar para a prefeitura que deve menos do que a prefeitura alega? Pode reclamar na esfera judicial, mas não da forma como o governo está fazendo agora, de encaminhar para uma consultoria e de apresentar esse dado como sendo verdadeiro, sendo que o governo também já pactuou a dívida. Quando ele encaminha os projetos de parcelamento, ele aceita a dívida. Então não tem que contestar agora algo que, inclusive, o próprio IPAZEM também já tem os dados em relação a essa dívida. Tem um outro dado que eu gostaria de trazer para contrapor, né, ao que foi dito pelo secretário, que tenta tirar a responsabilidade do seu governo, é de que o atual governo está deixando, dados atualizados até o momento, está deixando o seu primeiro mandato, que se encerra agora em dezembro,
com um IPASEM menor do que quando recebeu. E essa é a primeira vez em 15 anos que está acontecendo isso no nosso Instituto de Previdência. O governo da Fátima Daut, que recebeu com 297, está deixando, nesse momento, no atual momento, que pode ser atualizado o dado ainda, está deixando com 253 milhões, ou seja, 44 milhões a menos do que quando recebeu. Então, existe um dado concreto em relação à diminuição do patrimônio. E a que se deve a diminuição desse patrimônio? Ao fato de não pagarem a sua parte dos repasses patronais e nem das parcelas que foram acordadas, inclusive aí na Câmara de Vereadores, e que nós tivemos em todos os momentos fazendo a contestação, né? Então, começando pelo que está em aberto hoje dos repasses da prefeita. Está em aberto R$ 33.631.699 de previdência, R$ 10.089.348 de assistência, um total de mais de R$ 43.720.000 que a prefeita, nesse momento, dados de 2 de dezembro, não repassou referente a este ano. Deixar bem claro, não são as dívidas históricas que a prefeitura tem, é os dados deste ano, né? De previdência, tem ainda débitos de março e de assistência débitos de janeiro. Os parcelamentos, que é aquilo que já atrasaram e que já parcelaram aí na Câmara de Vereadores, estão em abertas guias pendentes, né? Ou seja, estão com guias pendentes até 2 de dezembro, dados atualizados, como eu disse, em 2 de dezembro, R$ 3.742.493 de previdência e R$ 3.621.883 de assistência. Isso é o que está em aberto desses parcelamentos que vocês votaram na Câmara e que o secretário da Fazenda, quando foi fazer a defesa, disse que eram valores que o governo conseguiria honrar. E eu acredito que vocês confiaram na palavra dele e votaram a favor. E aí entra um ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Hoje o IPASEM não suporta mais novos parcelamentos. Inclusive, pode estar sendo discutido nessa sessão de hoje, que nós não temos acesso, bem como pode ser discutido na próxima sessão, inclusive, um novo parcelamento de previdência, porque tem essas dívidas em aberto, como eu coloquei ali. Porque um novo parcelamento faz com que a relação entre o que tem no patrimônio hoje do IPASEM, que esses 253 milhões de reais, cubram o referente a 19 meses das despesas. É o pior quadro que o IPASEM está passando nos últimos 15 anos. É a relação entre patrimônio, entre o que tem em caixa, em relação ao seu gasto mensal. É uma relação de 19 meses, o que é muito grave, e vocês não podem ser responsáveis e não podem colocar a sua assinatura num projeto de parcelamento desse sentido. Assim como nós não podemos aceitar uma reforma da Previdência, que é o que está também se fazendo toda a discussão, para que os servidores paguem por essa dívida e por essa culpa que não é dos servidores, né? Como vocês acompanharam, teve a reforma em nível federal que aumentou o tempo de trabalho, aumentou o tempo de contribuição e diminuiu o cálculo dos benefícios. E é isso que nós estamos vendo se desenhar para Novo Hamburgo, colocando a culpa desse déficit, a culpa da dívida da prefeitura, a culpa da ingerência de vários governos, colocando sobre os servidores. E isso não pode acontecer. Ao mesmo tempo, se o IPASEM acabar, e que se for o projeto desse governo, de fato, acabar com o IPASEM Previdência ou IPASEM Saúde, nós vamos ter 12 mil segurados que vão ter que procurar o SUS, que vão engrossar as filas do sistema de saúde, e a prefeitura, em relação à Previdência, vai ter que pagar 12 milhões mensais de aposentadorias e pensões, ou seja, além da folha de pagamento. Então, temos que defender o IPASEM, mas para fazer isso também não podemos castigar nem sugar ainda mais os servidores e as servidoras públicas do município de Novo Hamburgo. O sindicato está aberto às discussões desse tema e agradecemos ao espaço cedido.